Hoje eu estou aqui em mais um dia de devocional, mulheres improváveis, atitudes certas diante das adversidades. A paz do Senhor Jesus. Eu sou a missionária Liliane Vilas Boas, da cidade de Guaxupé, em Minas Gerais. E a mulher que eu quero compartilhar com vocês hoje é Joana, que quer dizer agraciada por Deus ou Deus é gracioso. E quem nos relata sobre Joana é Lucas, no capítulo 8, nos versículos 1, 2 e 3. Lucas nos escreve que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, anunciando o evangelho do reino de Deus, e que algumas mulheres haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. E uma dessas mulheres era Joana. Ela era mulher de Cusa, o procurador de Herodes. E a partir do momento que ela foi curada pelo Senhor, ela passou a servi-lo com os seus bens. Mas talvez, se não fosse pela doença incurável que inicialmente a atraiu para encontrar-se com um judeu operador de milagres sobre quem ela ouvira falar, provavelmente Joana jamais deixaria sua confortável vida no palácio. Mas, pela enfermidade, Deus a atraiu até Jesus. Joana levava uma vida de luxo, acostumada num palácio romano. Ela era mulher de um procurador. Imagina o imenso abismo que ela não deve ter encontrado, não é mesmo? Até se aproximar do Senhor. Mas, por meio de sua enfermidade, Deus a conduziu até Jesus. E às vezes isso acontece conosco também. Às vezes o Espírito Santo, ele usa os nossos maiores desafios, as situações mais difíceis, para nos levar a novas e inesperadas direções. Joana, ela se arriscou, porque os romanos não eram bem vistos pelos judeus naquela época. As taxas de impostos que eram cobradas eram muito altas. Os judeus viviam debaixo do jugo romano. E Joana fazia parte dessa aristocracia. Morava num palácio real, tinha muitos luxos, mas mesmo assim ela arriscou-se. Mesmo assim, ela decidiu se aproximar de Jesus, porque ela percebeu que o poder de Jesus para curar vinha de Deus. Esse era o reino que Jesus anunciava pela Galileia. Era totalmente contrário a tudo que ela tinha conhecido sobre palácios, sobre o domínio real. O que Jesus pregava e anunciava na Galileia era totalmente contrário ao luxo que Joana vivia, mas foi em Jesus que ela alcançou o milagre. Algumas vezes, quando olhamos no retrovisor da nossa vida, nós nos vislumbramos como o Espírito de Deus tem agido por meio das nossas experiências mais dolorosas para alterar o curso da nossa vida. Às vezes até as enfermidades, o luto, as perdas podem ser redimidas e usadas por Deus para mudar
a direção e para nos conduzir a um bom propósito. Mas uma coisa que eu quero chamar a sua atenção é que Jesus ele não andava somente pela Galileia, porque o Senhor, como um judeu, na festa da Páscoa, ele tinha que ir até a Judéia. E era justamente na Judéia, em Jerusalém, que a morte de Jesus foi tramada. Era um lugar que oferecia riscos, tanto para Jesus quanto para os seus seguidores. Mas aí eu te pergunto, Joana deixou de seguir a Jesus quando soube que o Senhor ia para a Judéia? De forma alguma. As mulheres decidiram seguir ao Senhor até o final. Elas acompanharam o ministério de Jesus até a cruz, porque elas foram as últimas na cruz e as primeiras na tumba. Porque Lucas, capítulo 24 e o versículo 10, ele também nos relata que quem testemunhou a ressurreição de Jesus foram as mulheres. Até mesmo na morte de Jesus, essas mulheres tinham mais um ministério a desempenhar. No começo de sua caminhada com Jesus, Joana não sabia quais seriam as oportunidades ou os desafios que a esperavam logo à frente. Na Galileia, ela encontrou o Galileu pregador, mas foi na Judéia que ela encontrou o Salvador do mundo e testemunhou a ressurreição de Jesus. O Espírito Santo às vezes nos ensina que nas nossas mais profundas necessidades, os nossos maiores desafios às vezes vão servir como um trampolim para uma vida nova, para portas abertas. É o Espírito Santo quem nos orienta. Se Joana tivesse ficado na Galileia, ela não tinha contemplado a tumba vazia. Ela viu o seu amado Jesus, aquele que a havia curado, pregado numa cruz, levado à morte por homens malignos. Mas o Jesus que ela viu pendurado na cruz, ela viu a tumba que ele havia sido sepultado vazia. Porque quando as mulheres foram até a tumba para perfumar o corpo de Jesus, elas já não o encontraram mais, porque Jesus havia ressuscitado e essas mulheres tiveram o privilégio de ver a tumba vazia. Então guarde isso hoje, aprenda com Joana, vamos seguir Jesus até o fim, porque nós não sabemos o dia de amanhã, as possibilidades que nos aguardam. Vamos permanecer com Cristo até o fim, porque a Joana que conheceu o Galileu pregador, conheceu o Salvador do mundo na Judéia, que foi crucificado, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Deus está agindo em teu favor, para você presenciar coisas gloriosas e extraordinárias, mas vamos ter atitudes certas diante das adversidades, porque quem sabe qual a porta de oportunidade que Deus está abrindo para a sua vida. Quem sabe você não é uma Joana para contemplar
o sobrenatural de Deus. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida e não desista. Mesmo que o lugar que você está caminhando são de dias tenebrosos, difíceis, mas é no terceiro dia que você vai contemplar o Cristo ressurreto, vai contemplar maravilhas de Deus e vai ainda testemunhar o que Deus fez na sua vida. Um forte abraço, fiquem todas com Deus e continue acompanhando os devocionais. Amém? Um beijo grande no seu coração.